Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou professora da rede municipal e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre matemática. Nós vimos na semana passada, só voltando, nós vamos continuar com o tema Olhares à sua volta. Esse tema ele vai continuar sendo trabalhado em ciências, matemática e inglês. Nós vimos semana passada um pouquinho sobre os micro-organismos e falamos em específico sobre os vírus. Falamos também sobre os triângulos, vimos a construção, os elementos e falamos um pouquinho do GeoGebra. Hoje nós vamos continuar falando desses micro-organismos. A professora Mariane de Ciências, ela falou um pouco, deu várias dicas de como lavar as mãos. Falou da higienização e da necessidade disso ser feito a todo momento. Hoje eu completo a frase dela falando que além das mãos a gente tem que preocupar também com os alimentos, as frutas que nós ingerimos todos os dias. Por quê? Esses micro-organismos, eles ficam nas superfícies. Tem vários tipos de micro-organismos. A gente pode destacar as bactérias, né? Os ácaros, né? Que ficam sobre os lençóis, nos tapetes. Então, quando a gente fala de micro-organismo, essa preocupação ela é sempre crescente. Mas o que acontece se um desses micro-organismos entrar no nosso organismo, né? Se a gente, por exemplo, comer alguma coisa que está contaminada, o que acontece? Aí entra em ação os nossos protetores, que são quem? Os anticorpos, né? Então nós devemos preocupar a todo momento, mas existe também o nosso corpo, ele se preocupa por nós também. Então, os anticorpos, eles trabalham para nos defender contra esses micro-organismos e para destruir esses micro-organismos. Acompanhe comigo agora um vídeo bem simples e rápido sobre o que são os anticorpos. 1, 2, 3, 4. No episódio de hoje, o que são anticorpos? Você já ouviu falar em anticorpos? São eles que ajudam a defender nosso corpo dos antígenos, que são substâncias capazes de gerar uma resposta imune do nosso corpo, geralmente presentes em micro-organismos ou substâncias estranhas que podem nos fazer mal. Cada antígeno desencadeia a produção de um anticorpo específico. Assim como uma chave só serve na fechadura certa, se um anticorpo nos defende de uma bactéria, o mesmo não será útil para nos defender contra um vírus, por exemplo. Mas se formos contaminados por um antígeno que já nos causou algum problema anteriormente, rapidamente nosso corpo começará a produzir anticorpos, porque possui alguns linfócitos especiais chamados células de memória, que são capazes de reconhecer um agente infeccioso ao qual já tivemos contato. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Então, a gente espera que os nossos anticorpos estejam bem fortes, né, pessoal? E hoje, isso a gente falando na questão do olhar para aquilo que nós não enxergamos. Lembra que nós falamos? Então, a gente viu também falando sobre os anticorpos. E hoje, pessoal, a questão ao nosso redor. O que nós temos hoje com muita frequência? Nós temos donos de empresa lutando para poder manter os seus negócios, né? Nós estamos vivenciando um momento único na história e o resultado disso é uma situação diferenciada. Os lojistas, os donos de empresa estão fazendo o possível para não perder os seus negócios, para que o seu empreendimento continue ativo. E para poder chamar atenção para todas as pessoas, eles fazem o quê? Promoção. Então, está sendo muito comum a gente ver a todo momento as promoções. Quando a gente fala em promoção, o que vem à mente em questão da matemática? Vem a parte de desconto, de porcentagem, né, de juro, de acréscimo, né? Então, tudo isso
é o que nós vamos falar hoje na aula de matemática. Nós vamos falar de porcentagem, acréscimo e desconto. Vai ser bem interessante. Porcentagem. Para falar de porcentagem, nós vimos na aula passada que nós falamos de uma razão, né? Nós vimos a questão, por exemplo, 30% é uma fração. E essa fração ela pode ser escrita na forma de decimal. Esse 30 dividido por 100 cai o quê? Num percentual, tá? Então nós podemos falar que a porcentagem ela vem de uma razão e de um decimal e que representa uma quantia, né? Para discutir a porcentagem, nós vamos resolver algumas situações problemas. 3 situações problemas. A primeira situação fala o seguinte: uma empresa que produz capa para celulares sofreu uma perda de 25% das suas vendas. Sabendo que semanalmente eram produzidos 60 capinhas, quantas deixaram de ser vendidas semanalmente? Então, para resolver isso, eu vou fazer com vocês no quadro. Existem pelo menos umas 3 maneiras da gente fazer essa conta, tá? 3 não, pelo menos umas 4 formas de resolver essa conta. Eu vou fazer com vocês. Vou deixar as várias possibilidades para vocês resolverem. Durante a semana, nós vamos resolver as atividades que estão lá no portal. Vão ter várias atividades referentes à porcentagem. Aí você pode escolher uma forma de resolução, tá? Então, agora, a gente vai fazer essas possíveis resoluções, tá? Os modos diferentes de resolver a mesma conta. Nós temos 25%. Então, eu vou começar representando esse número. 25%... é 25 sobre 100. Se eu simplificar essa fração, eu vou simplificar ela por 25. Então, vai ficar o quê? O que é simplificar, pessoal? É dividir por um mesmo número. Então, eu vou dividir por 25, dividir por 25, certo? 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Então, 25% representa 1/4. Então, eu quero 1/4 de 60. Tá? Quanto representa 1/4 de 60? Essa palavra de, a gente pode substituir matematicamente por vezes. Então, vai ficar 1/4 vezes 60. Então, eu vou fazer... posso colocar no lugar aqui, no denominador do 60, vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 vezes 60, 60. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4, 15. Então, ela deixou de vender quantas capinhas por semana? Então, pelo menos 15, tá? Ela deixou de vender 15 capinhas. Então, essa é a primeira forma que nós vamos resolver. A outra forma é 25% de 60. Então, você vai fazer direto. 25% é quanto? Eu posso fazer 25 vezes 60 dividido por 100. Então, quando você faz essa conta, 25 vezes 60 e divide por 100, vai dar quanto? 15. A outra forma de você resolver isso daqui, você tem 25%, você vai dividir 25 dividido por 100, transformar em decimal. Então, vai dar 0,25, 25 centésimos. Você vai fazer 25 centésimos, 0,25, vezes 60. Então, quando você faz essa multiplicação, também vai dar 15, tá? E a última forma, que é a que vocês com certeza vão gostar mais, é usando a calculadora. Para fazer na calculadora, vocês vão fazer 60 vezes 25%. 15. Já dá o resultado direto, ok? Então, isso representa as 15 capinhas que deixaram de ser produzidas. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer uma outra situação problema, tá? Essa daqui já é um pouco mais elaborada. Uma empresa de entrega de marmitas saudáveis vende, no período da manhã, 150 marmitas. Isso equivale a 60% das vendas de um dia.
A pergunta é: quantas marmitas são vendidas por dia nessa empresa? Alguém aí tem uma sugestão de como que a gente faz esse cálculo? Eu fiz o seguinte, primeira forma de resolução. Nós temos que 100% representa o total de marmitas que são vendidas no dia. Então, nós vamos pensar o seguinte, 60% equivale a quantas marmitas? Nós vamos fazer uma relação direta. Então, nós colocamos em coluna e nós vamos ver, 60% equivale a quanto? 150 marmitas. Vou fazer a seguinte conta, vou dividir 60 por 6. Faz comigo, 60 dividido por 6 dá quanto? 10. Então, 60 dividido por 6, 10. Agora faz 150 dividido por 6, 25. Então, 10% das marmitas equivalem a 25. Eu não quero saber 100%, você pode fazer direto. Faz mentalmente para mim quanto que dá? 10 vezes 10, 100%. E 25 vezes 10? 250. Então, qual que é o total de marmitas? 250. Mas se eu tenho 60% e falta quanto para 100%? 40. Se eu tenho 10%, multiplica por 4. 10 vezes 4, 40%. 25 vezes 4, 100. Então, os 40% que está faltando representa quantas marmitas? 100. E o total vendidas no dia representa quanto? 100%, não confunde. Então, deu quantas? 250 marmitas. Essa é a primeira forma que a gente resolve, tá? Você vai fazer só uma comparação e uma multiplicação simples. Foram vendidas no total, no final do dia, 250 marmitas. Aqui, pessoal, tá só fazendo as comparações, tá? Aquilo que a gente discutiu anteriormente, fazendo os cálculos mentalmente. Terceira situação, problema. Um tênis é vendido nas seguintes condições. À vista, R$ 360. Com pagamento em 30 dias, eles estão cobrando R$ 388,80. A pergunta é a seguinte: qual é a taxa de porcentagem ou quantos por cento é cobrado sobre o preço à vista na compra com pagamento em 30 dias? Alguém tem uma ideia de como resolver isso daí? Lembrando que à vista é 360 e com 30 dias, R$ 388,80. Primeira coisa que você vai pensar é na diferença de preço, né? Você vai fazer essa diferença. Para encontrar a quantia, que corresponde à porcentagem procurada, nós precisamos calcular a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista. Então, você vai fazer 388,80 menos 360, dá quanto? R$ 28,80. O que nós vamos fazer com isso? Vamos fazer outra tabela, igual a gente fez no exercício anterior. Nós fazemos a seguinte relação. 360 equivale a 100%. Eu vou dividir por 10. 360 dividido por 10 dá 36. 100 dividido por 10 dá quanto? 10%. Aí eu vou dividir por 10 de novo, tá? Porque eu quero saber quanto que vale 1%. Então, 36 dividido por 10 deu 3,60 e 1% equivale a 3,60. Só que quanto que eu quero trabalhar de dinheiro? R$ 28,80. O que eu vou fazer? 1% não é uma parcela só? Então, eu vou fazer R$ 28,80 dividido por 3,60. R$ 28,80 dividido por 3,60 dá 8. Então, quantos por cento que representa R$ 28,80? 8%. Então, pessoal, a gente está sempre dividindo, tá? Eu peguei o total 360, dividi por 10, descobri quanto vale 10%. R$ 36. Aí eu dividi novamente por 10, 36 por 10 deu 3,60. Eu descobri quanto vale 1%. Aí eu peguei esses eu peguei os 28,80 e dividi por 3,60, que deu 8%, tá ok? Então, quanto que é a taxa de juro cobrada? 8%, que é a diferença de valor que representa R$ 28,80. Então, são cobrados 8%. Agora, vem um tipo de situação, problema, que eu acho uma das mais interessantes.
Acréscimo. O que é acréscimo? É quando você tem, por exemplo, um juro, é cobrado mensalmente um acréscimo, um valor a mais, tá? Então, uma loja tinha um estoque com 3.240 peças, o qual foi aumentado, então foi aumentado, teve um acréscimo, foi aumentado em 15%, pois passou a atender por WhatsApp. Vamos encontrar uma nova quantidade de peças desse estoque? Então, qual que é o total de peças agora? Foi aumentado 15%. 15% de quanto? De 3.240. Você pode fazer esses 15% de 3.240 de qualquer uma das formas que nós estudamos aqui, ó, que nós vimos no quadro. Posso multiplicar direto na calculadora, posso fazer a porcentagem e depois multiplicar por esse número 3.240. Tá? Qualquer uma dessas opções vai estar certa. Agora, pessoal, vamos fazer essa conta no quadro para ver como que fica. Então, eu tenho 100% mais o acréscimo, não é? 15%. Então, 100 mais 15, 115%. Tudo bem? Então, eu tenho que eu posso fazer 115% do total de estoque, certo? Qual que é o total de estoque? Só para lembrar. Total era quanto? Era 3.240 peças. Então, eu posso fazer 15% desse número, eu posso fazer 115% desse número. Então, eu vou fazer as duas formas. Se eu fizer 15% de 3.240, ó, 15% de 3.240. Como que a gente faz? 15 vezes 3.240 sobre 100. Quanto que dá? 15.000 vezes 3.240. Pode fazer direto. Vou fazer aqui, ó. 3.240 vezes 15 dá igual a 48.600 dividido por 100. Quando eu divido por 100, a gente aprendeu em sala que a gente pode fazer o quê? Dividir por 100, dividir por 100. Então, dá quanto? 486. Esse é o total de peças que representa os 15%, tá? Então, isso daqui representa os 15%. Mas qual que é o total de peças que tinha antes? 3.240 mais 486, que dá quanto? Vamos lá. 486 mais 3.240 igual a 3.726 peças no total no estoque. A outra forma de fazer é usando os 115. No lugar de fazer os 15% e fazer essa conta no final, eu posso usar os 115 e não usar essa conta no final, já sai o resultado direto. Se você fizer na calculadora, acompanhe aqui comigo. Você pode fazer 3.240 vezes 115%. Já sai o resultado final. Então, vamos fazer essa conta. 115 vezes 3.240. Vamos fazer aqui. 3.240 vezes 115 dá igual a 372.600 dividido por 100. Olha, simplifica, simplifica. 3.726 peças. Então, nós fizemos pelo menos 3 tipos de conta, né? Com a calculadora, 4. Então, 4 opções de resolução.
Então, pessoal, nós fizemos, pelo menos com essa conta, 4 tipos de resolução. O que nós aprendemos hoje? Nós falamos um pouquinho, o último que nós vamos ver hoje, e é o que a gente gosta mais, são os descontos. Como que faz? Uma loja está vendendo um notebook por R$ 2.550. No pagamento à vista, há um desconto de 8%. Nós fizemos aqui também de mais de uma forma, tá? Nós vamos encontrar o preço à vista sem conhecer o valor do desconto. Eu não sei quanto está sendo descontado, eu só sei que está descontando 8%. Então, como que faz isso? 100% é o valor total do notebook e 8% é o valor do desconto. Então, qual que é a porcentagem que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando com 92%. Esses 92% a gente quer analisar em cima de qual valor? Dos 2.550. Então, nós vamos fazer 92% de 2.550. Aí a forma como você vai fazer essa porcentagem desse número, você que vai escolher. Aqui nós fizemos o como? 92 sobre 100 vezes 2.550. Então, que vai dar quanto? 0,92 vezes 2.550, que dá quanto? 2.346, que é o valor que a gente vai pagar à vista pelo notebook. Conta simples, tá? Você fica livre para escolher a melhor forma de resolução. Lembrando que a calculadora aqui, ela é um suporte, ela é um apoio, ela não é uma justificativa. Você não, para fazer as suas contas, por exemplo, nas questões que nós vamos enviar para o portal, você não vai colocar lá simplesmente o resultado direto. Você vai usar uma das outras justificativas que você aprendeu hoje e você pode conferir os seus cálculos usando a calculadora, tá? A calculadora não justifica o resultado final, ela simplesmente te orienta para verificar se a sua conta está correta, tá? Nós ensinamos o seu raciocínio na calculadora, tá? Mas ela não é a justificativa da conta. Então, às vezes você fala assim, mas eu coloquei o resultado lá final, o resultado está certo. Mas a gente não sabe qual foi o seu raciocínio. A gente ensinou hoje aqui a fazer o raciocínio para usar a calculadora. Mas, lembrando, faça os cálculos, uma daquelas outras alternativas que você aprendeu hoje, tá bom? Então, o que nós vimos hoje? Nós falamos um pouquinho sobre os micro-organismos, né? Sobre o que são os anticorpos, porcentagem, nós vimos várias resoluções de porcentagens, né? Nós vimos como fazer na calculadora. Lembrando que a calculadora, ela é um suporte para você fazer uma verificação. Ela não é a justificativa do seu resultado final. Por exemplo, vocês vão receber várias atividades lá do portal, né? Vocês vão tirar várias atividades. Na resolução dessas atividades, não basta você colocar só a resposta final, tá? Você tem que fazer a operação utilizando um desses métodos que nós ensinamos hoje. Então, você vai utilizar a calculadora para verificar suas contas, para verificar se o seu raciocínio está certo, tá? Isso é muito importante. Vimos o que é acréscimo, o que é desconto. E é isso. No mais, uma ótima semana e até a próxima aula.